Questão 72. Jesus conhecia previamente os homens que chamou para o seu ministério, considerando que há um plano divino para o povo escolhido, é evidente que sim. O Senhor Jesus não chamaria almas imaturas para uma missão de tão grande responsabilidade. Ele sabia exatamente quem eram essas almas e as procurou no meio dos israelitas. Bem, quando a gente fala aqui previamente, isso significa que nós estamos falando que Jesus tinha uma presciência das coisas. Nos tempos em que ele desenvolveu seu ministério, ele deixou claro, ele revelou isso no Evangelho segundo João, que ele já existia antes de ter nascido. Isso significa que Jesus, ele tinha uma existência antes de entrar no ventre de sua mãe. Nós aqui também advogamos a ideia que todos nós já existíamos antes de nascer, porque consideramos que as nossas almas são eternas, criadas juntamente com o próprio universo, para que no fluir do tempo nós viéssemos habitar as regiões visíveis da criação. No nosso caso, habitar o nosso mundo, que é a nossa casa. As almas, elas nascem, existem, cumprem a sua missão, a sua tarefa, e elas, depois, tendo morrido seu corpo físico, elas passam por uma temporada nas regiões eternas, que são os céus, e ali se conscientizam da sua história, do seu passado, daquilo que fizeram durante a vida e daquilo que está programado para ser feito ainda na vida seguinte. E depois de certo tempo, que é variável de alma para alma, ela volta a nascer novamente no mundo para iniciar uma nova história e continuar ajudando na construção do futuro, das coisas vindouras. É desse modo que nós entendemos que a alma, antes de nascer, ela já tem uma presciência das coisas que ela vai viver. Jesus muito mais, porque ele é o Senhor desse mundo. Ele é o ungido de Deus. Aquela alma que está à frente do povo. É chamado primogênito porque é o irmão mais velho do nosso povo, do povo de Deus, do povo escolhido do Israel bíblico. Não deve ser considerado como o unigênito, que é o Verbo divino. Essa situação de confusão se formou na igreja nascente por volta do ano 300 da era cristã, que os líderes daquela época acharam por bem entender que o Verbo ou Logos, que é o Filho único de Deus, que é o ser mais antigo da criação, ele seria o próprio Jesus. E toda uma história se formou em torno disso, de que o Verbo teria encarnado como se fosse Jesus. E também disso se tirou a ideia de que Jesus seria o próprio Deus, o que não é verdade. Essa ideia de que Jesus é Deus, ela é um pensamento que nasceu no meio da igreja. E é sustentado até hoje tanto pela Igreja Católica quanto pela Igreja Evangélica. Porém, nos escritos do Antigo Testamento, que são os escritos que deveriam fundamentar o Novo, não existe qualquer pensamento que leva a ideia de que o profeta esperado, aquele ungido de Deus, seria o próprio Deus. Não existe esse pensamento nos escritos do Antigo Testamento, ou nas escrituras hebraicas, como queiram entender. Para nós, pois, a alma
e o próprio Jesus tinha já uma presciência, ou tem uma presciência daquilo que vai acontecer na sua experiência temporal, na sua existência aqui na vida terrena. E Jesus, com certeza, ele sabia quem eram as pessoas que ele deveria procurar para que elas fossem os seus discípulos, né? Tendo escolhido o Senhor 12 homens para com ele caminhar e serem instruídos nas coisas da eternidade. Também na introdução aqui da nossa resposta, nós vemos que se fala de um plano divino para o povo escolhido, e certamente existe um plano para este povo, que é o Israel bíblico, mas também existe um plano em desenvolvimento para a própria humanidade, para o mundo como um todo. E esse povo escolhido, ele tem o papel de ajudar o mundo e as suas nações a atingir um estado de maturidade espiritual, moral, intelectual, porque o conhecimento não se limita apenas ao conhecimento das coisas morais, mas também das coisas eternas. Por isso essas almas, elas vêm há muito tempo sendo objeto de uma especial atenção do Criador, para que elas sejam elaboradas, treinadas, instruídas e provadas, de modo que na humanidade futura, depois do período do juízo, este povo possa orientar as demais nações nos caminhos da felicidade. Porque o reino de Deus não se estabelece assim num passe de mágicas, né? Como se fosse algo que um anjo viesse ali e dissesse: a partir de agora o reino de Deus já está por toda parte, todas as pessoas já estão sabendo de tudo. As almas terão que ser instruídas. Nós temos que entender esse importante papel que nós tomamos sobre nossos lombos, e também que este papel pode estar sobre os lombos dos nossos filhos, sob a responsabilidade deles, que deverão ser instruídos por nós, preparados por nós, para que eles possam assumir nas gerações vindouras essa condição de povo de Deus, de instrutores das almas que ainda precisam dessa orientação. Por isso, há um plano divino, não só para o povo escolhido, como também para toda a nossa humanidade. Então, o que Deus deseja da humanidade é que ela encontre o seu estado de felicidade, encontre a sua maturidade e possa compreender que não se pode edificar o futuro se não for em cima das bases estabelecidas pelo Criador, que são as leis naturais. O que acontece é que o homem transgride as leis naturais e as consequências são gravíssimas, tanto para a vida individual quanto para a vida coletiva. Males sem fim começam a aparecer por toda parte e não há quem possa debelar esses males, porque o homem não tem o conhecimento suficiente para fazer com que esses males parem de acontecer no mundo. Está em curso um propósito divino de transformar esse mundo numa verdadeira civilização. Também nós falamos aqui sobre almas imaturas. Existe uma heterogeneidade muito grande de almas que vivem aqui na Terra. Almas mais antigas, já viveram mais vezes e por isso elas têm uma experiência mais aprofundada nas coisas da vida e se interessam mais pelas coisas do nosso Deus. Mas existem outras almas que estão numa fase primária, como se estivessem ainda no jardim da infância. E daí são pessoas que não têm qualquer interesse por Deus, que se ocupam mais de se divertirem, de beber, de se passear, enfim, desfrutar das coisas terrenas, e elas não têm quase nenhum interesse pelas coisas do Senhor, e frequentemente elas não têm interesse nem pelas coisas da vida. Essas almas ou são mães descuidadas, pais que não têm qualquer interesse pelos seus filhos, casais que não permanecem casados porque cada um trata dos seus próprios interesses, homens e mulheres que não se interessam nem pelas coisas importantes da vida material
Isso deixando de lado um pouco as coisas do espírito. Vemos que essa grande confusão que está no mundo, ela acontece em virtude da maioria dos habitantes da Terra serem almas imaturas, despreparadas. As almas mais experimentadas, elas são indivíduos, são almas tanto de mulheres quanto de homens, são indivíduos que são mais dedicados à vida de uma forma geral, são mais capazes, são mais sérios, mais idôneos e procuram trabalhar pelo bem geral da humanidade. Mais uma vez eu digo, deixando de lado aqui as questões religiosas, falando apenas da alma em si como um ser que está vivendo aqui uma experiência de credenciamento. Em todas as nossas relações e situações que se formam à nossa volta de conflitos, é preciso considerar a maturidade das pessoas com quem a gente está envolvido. Para a gente saber que uma pessoa não é alguém muito experimentado, basta conversar um pouquinho com ela e a gente percebe o jeito da pessoa ser. É aquele dom que Deus nos dá de discernir espíritos. O que quer dizer isso? Discernir aquilo que vai por trás daquela alma. Que tipo de alma que ela é? Se ela é uma alma do mundo, se ela é uma alma já de Deus. As almas mais experimentadas são consideradas almas do Senhor. As mais inexperientes, almas do mundo. Mas tudo isso não tem nenhum erro, conforme a interpretação da teologia tradicional, provocado pelo diabo. Trata-se apenas de almas que estão em constante transformação para que todos um dia possam encontrar a sua salvação. Jesus, pois, sabia exatamente quem eram as almas e as que ele deveria procurar, no meio dos israelitas. Todas as coisas do eterno Deus se cumprem num programa pré-determinado que nunca é modificado. O plano do Criador é cumprido nos mínimos detalhes em toda a sua criação. Deus é a suprema perfeição. Então, acho que não devemos nem dizer suprema, É a perfeição infinita, porque ele é a plenitude de todas as coisas. Seria estranho que um plano feito por Deus para uma humanidade, para este mundo, ou para a sua criação, desse em algum ponto errado. Tem uma vírgula errada na obra de Deus. Isso desqualificaria o Criador como Deus. Porque Deus, para ser o Deus de todos os deuses, o Deus incriado, o Deus infinito, ele precisa ser também infinitamente perfeito. Por isso não há nada errado com a obra dele. Nós é que ainda não temos o conhecimento necessário para entender como esta obra está sendo executada. Mesmo as religiões, doutrinas, seitas, ciências que existem no mundo, ciências ligadas ao psiquismo, ao espírito, todas essas coisas reveladas, elas de alguma forma estão manchadas pela inferioridade das almas que vivem nesse lugar. Por isso elas não podem nos dar uma ideia mais perfeita do que é a obra de Deus em execução. Nós precisamos aguardar um certo tempo, porque na progressividade de todas as coisas, Deus vai nos revelando uma visão mais profunda, mais completa sobre o que ele está realizando aqui nesse mundo e também em toda a sua criação. Podemos ter certeza que Deus é perfeito e que nada do que ele criou tem algum tipo de defeito ou está sujeito a um acidente. Todas as coisas estão programadas por Deus, tanto o bem quanto o mal. Ele nos fala isso em diversos livros das Escrituras, especialmente em Isaías. Ele diz: eu faço o bem, eu faço o mal, faço a luz, eu faço as trevas, eu sou o Senhor. Precisamos entender tudo por este ponto de vista. Assim, o plano do Criador é cumprido nos mínimos detalhes. Diante de tragédias que acontecem no mundo e de grandes injustiças e guerras e muitos sofrimentos, tanto no plano individual quanto coletivo, há quem pergunte por que Deus permite que tais coisas aconteçam. Se ele é Deus, ele não poderia impedir? É evidente que sim,
Mas já passou pela nossa cabeça que um plano mais completo, muito mais profundo, algo muito mais intenso, maravilhoso, está em execução? Se nós olharmos a vida pelo ponto de vista de uma existência apenas, tudo fica esquisito. Aí sim podemos questionar Deus e dizer: ó Senhor, por que permites que coisas trágicas possam acontecer com as pessoas se o Senhor poderia impedir? Mas se nós olharmos pelo ponto de vista da eternidade das almas e das suas vidas que acontecem sucessivamente, então tudo se encaixa perfeitamente. Mesmo os eventos trágicos não passam de aprendizado para todos nós. As guerras, as revoluções, a prostituição, todas as coisas são manchas da escuridão que a alma precisa conhecer para que ela não participe deste mal, para que ela aprenda a fazer crescer dentro dela o bem que existe dentro do seu coração. É nesse sentido que o apóstolo Pedro disse que o amor cobre a multidão de pecados. Então nós podemos estabelecer um critério de que dentro de nós tem o bem e tem o mal. Nós temos dentro de nós. Todas as coisas com Deus, elas se passam dentro de nós. E se nós entendemos a vida por um princípio de contrários, é necessário que haja o bem e o mal dentro de nós. E naturalmente entendemos que quando o bem suplantar o mal, nós entramos num estado de felicidade. Ou seja, nós começamos a deixar de ser envolvidos com as trevas e passamos mais a ser envolvidos com Deus. Aí tudo começa a dar certo. Mas enquanto o mal predomina, enquanto ele toma conta do nosso ser, num desequilíbrio entre o bem e o mal, então nós sofremos muito. E daí as coisas, elas ficam difíceis para nós em qualquer circunstância, em qualquer tempo. Por isso, precisamos começar a ver a criação, a nossa existência aqui nesse mundo, as coisas desagradáveis que se passam com a sociedade, com as pessoas, de um modo diferente. Não como obra do diabo, que precisa ser extirpado da terra porque ele está fazendo maldade ao homem, mas pela própria situação do homem que cede ao diabo, por ser imaturo, por ser despreparado, por não ter conhecimento das coisas que Deus deseja que ele conheça. Nós vivemos num tempo que os homens sequer acreditam em Deus. E os que acreditam ainda não acreditam lá pelo ponto de vista mais claro e profundo. Querem que Deus os ajude a ganhar bens materiais para que eles possam gozar suas vidas em termos terrenos, né? Sem compreender a grandiosidade de tudo que está posto para nós. Todas as coisas, pois, do eterno Deus se cumprem num programa que já foi escrito por ele, que nunca é modificado. O plano do Criador é cumprido nos mínimos detalhes em toda a sua criação. Deus é a suprema, infinita perfeição. Aqui nas referências, nós temos a passagem de João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. A palavra aqui está sendo dirigida aos discípulos, mas aplica-se evidentemente a todo o povo de Deus. Uma vez que o Senhor é pastor do povo e não só dos discípulos, o ensinamento se aplica evidentemente a todos nós. Não fomos nós que, da nossa parte, tivemos o desejo de ser povo. Ah, Senhor, eu quero ser povo. O Senhor me aceita? Não, absolutamente. Nós fomos escolhidos por Ele. Ele nos chamou a todo o nosso povo, a todo o Israel bíblico, a todas as almas que estão espalhadas no mundo, que são almas verdadeiramente ligadas ao Criador pelo laço da fé. Aquela fé que teve o nosso pai Abraão. Todos nós fomos escolhidos. Alguns não foram escolhidos.
Mas não quer dizer que eles sejam diferentes dos outros, mas era preciso que separasse o Senhor algumas almas para que elas fossem treinadas e preparadas para serem como que instrutores no futuro, orientadores das nações, para mostrar para onde o mundo deve seguir. Na situação que se encontra hoje, o mundo está perdido. Ele está sem rumo. O barco vai afundar e não tem quem pode detê-lo. É necessário que uma nova ordem de coisas se estabeleça e isso vai acontecer. Essa nova ordem vai se estabelecer definitivamente na Terra. É chamado o Reino de Deus. Nós temos que nos preocupar com o reino, porque todas as coisas estão acontecendo por causa do reino. Todo o bem e o mal que está acontecendo no mundo tem a ver com esse reino futuro. Esse novo mundo que haverá de ser estabelecido por Deus depois que este mundo velho vier a ruir. Pois o Senhor nos escolheu, e se é assim, não tem como a gente deixar de atender o Senhor. Também, se entendermos tais coisas, nós precisamos anunciar o reino, porque somos constituídos por Deus, diante dessa palavra, em apóstolos. O que quer dizer apóstolo? É aquele que é enviado. Se nós fomos chamados por Deus para servi-lo, nós somos enviados de Deus a esse mundo, para nós falarmos de Deus para as pessoas, para nós falarmos do reino de Deus para as pessoas, para nós falarmos que a morte não existe, que o homem só muda de lugar, sua alma muda de lugar, reveste-se depois de um novo corpo para continuar existindo como um novo personagem. É necessário anunciarmos essas coisas de modo que as pessoas possam ter oportunidade de se salvarem. Precisamos anunciar o que é a ressurreição, que é vida, vida além da morte. É a vida que vence a morte. Morte e vida são os dois contrários da criação. Quando a morte predomina, a alma, depois da vida terrena, ela fica em região de sofrimentos, nas trevas, nos infernos, porque sobre ela predomina a morte, predomina o mal. Se nós cremos em Jesus, ele nos livra dessa morte, nos dando a vida. E a vida passa a predominar no nosso coração, no nosso espírito, já a partir de agora, na nossa alma. Então, quando morre o nosso corpo, a nossa alma não fica perdida, porque ela tem vida. Ela segue para a eternidade. Ela é atraída naturalmente para as regiões eternas. O contrário também é verdadeiro. Se nós estamos mortos em nossos pecados, quando morre o nosso corpo, a nossa alma, ao despertar, ela é atraída para as regiões de sofrimento. Tudo funciona como um mecanismo natural. Não vamos pensar que do outro lado tem lá um juiz nos esperando para julgar os nossos atos, dizer, você está condenado, você não está. Tal. Tudo se passa naturalmente. O juiz vai estar diante de nós no dia do julgamento final. Tá bem? Aí sim ele vai chamar a obra que fizemos durante todas as nossas vidas. Cada um de nós somos uma individualidade que percorre a história vivendo muitos personagens. Então, no juízo, nós saberemos verdadeiramente quem somos. O nosso verdadeiro nome será revelado por Deus, segundo as Escrituras. Está escrito aqui na Escritura Sagrada. Segundo as Escrituras. Nós saberemos verdadeiramente o que somos. E o nosso julgamento será por toda a história que nós vivemos, desde o começo da história nesse mundo. Por todas as obras boas e más que nós fizemos. Então precisamos dar bons frutos e tudo aquilo que nós formos fazer para que seja verdadeiro e permaneça, é necessário que nós estejamos em Deus. Quer saber uma coisa prática? Vamos imaginar que você vai fazer uma casa para você viver nela. Se você fizer aquilo com pensamento em Deus, se você estiver envolvido com Deus verdadeiramente, aquela obra permanecerá. Ela será um lugar abençoado para você viver com a sua família, até que passem os seus dias. Talvez até seus filhos morem naquele lugar, os seus netos. Aquela obra permanece, porque a bênção de Deus está sobre ela. O contrário é verdadeiro. Sem Deus, tudo que você faz não vira nada. Você pode ter bens
à vontade. Quando chegar aquele dia, os seus bens não permanecerão, porque não foram levantados tendo como pensamento o reino. Eu preciso pensar no reino de Deus, é o mundo novo. Como eu posso participar do reino, da construção do reino? Porque é um lugar que eu vou viver lá. Como é que eu vou ficar indiferente aqui? Hoje você é chamado para participar do trabalho, para a edificação do reino, você não participa, como é que você vai viver no reino? É nós que vamos viver lá depois da nossa morte física, irmãos. E os que estiverem vivos entrarão, evidentemente, nesse reino, nesse mundo novo. Tudo que vamos fazer, temos que pensar no reino. Pensando assim, andando nos caminhos do Senhor, a bênção dele estará sobre nós e o nosso fruto permanecerá. Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 16. Aqui tem a chamada do Levi, né? Filho de Orfeu, que não tem muito a dizer, né? Só a expressão segue-me aqui do Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 14. Nós destacamos aqui o chamado do Senhor, né? Segue-me, a ordem do Senhor para nós andarmos nos seus caminhos. Aqui nós temos a experiência dele quando encontra o Simão, chamado Pedro, né? André, também eram pescadores, e eles estavam ali lançando as redes ao mar, e o Senhor diz, olha, vem que eu vou fazer com que vocês sejam pescadores de homens. E nós, como eles, também precisamos separar um tempo para Deus, para a gente poder também pescar, lançar as nossas redes. A gente vê um mundo tão louco e corrompido, né, como vemos nos nossos dias, e ficamos descrentes. Não deve acontecer nada. O pessoal está descrente, né? Ninguém aceita mais o Senhor. Mas precisamos lançar as redes, porque o Senhor, baseado naquilo que Ele disse, né, nós temos que fazer a nossa parte. É interessante aqui que o Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, ele fala ali dessas redes. Jesus usava muito essas imagens da vida daquele tempo, do que eles faziam para ensinar. Ele fala do reino de Deus, dizendo, olha, assemelha-se a um homem que lançou sua rede ao mar e depois ele ajuntou os peixes e separou os peixes bons dos peixes ruins. Aqueles peixes bons ele colocou nos cestos e aqueles peixes ruins ele lançou fora. Então, a imagem que Jesus utiliza ali para falar do juízo é muito importante para nós no entendimento daquilo que está acontecendo. É um tempo em que temos que lançar as redes, porque no dia do juízo, o Senhor, mediante as palavras que foram proferidas por nós, o Senhor julgará as pessoas. Aquele que é crente, aquele que é cristão, verdadeiramente cristão, que é judeu, verdadeiramente judeu, não é esses que são só de aparência, não. A sua palavra tem o poder de condenar ou de salvar. De condenar se a pessoa não se interessar. De salvar se ela se interessar pelo reino. Porque somos anunciadores do pastor maior, que é o Senhor. O pastor de todo o nosso povo. Tá bem? Que nós tenhamos, assim, discernimento e coragem para anunciarmos estas boas novas que o Senhor está nos entregando. Num tempo de tanta ilusão, de tantos enganos, estejamos animados em falar das bênçãos do nosso Deus. Encontraremos ressonância, sim, porque há muitas ovelhas por aí ainda perdidas e desgarradas do rebanho divino. Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor, bondade e misericórdia. Amém.